Senhoras e senhores, neste momento vamos ouvir o pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente da ANEPREM, estimado Eliomar Santos, nosso anfitrião, e o senhor presidente do Instituto de Previdência do Estado de Alagoas, nosso co-anfitrião, doutor Roberto Moisés, senhor secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, homem que tem a chave do cofre, senhor secretário adjunto da Secretaria de Previdência do Governo Federal, doutor Narlon Gutierre. A vida é ladeira acima, mas às vezes a gente consegue algumas vitórias e eu felicito por isso. E cumprimento todos os demais membros da mesa, e como só há um agente público eleito da mesa, eu cumprimento especialmente o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato. Meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias, algumas reflexões sobre o Brasil em geral, sobre a questão da Previdência em particular, nos limites em que a função que hoje ocupo me permitem me expressar. Embora o Eliomar já tenha me apresentado, eu, pelas dúvidas, vou me apresentar de novo. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, sou professor de Direito Constitucional, titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha profissão, mas eu estou ministro do Supremo Tribunal Federal há 6 anos. E eu estou fazendo essa declaração porque há não muito tempo atrás, Eliomar, eu estava com a minha mulher em um restaurante e veio um garçom até mim e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri assim, constrangido. Ele veio, deu uma volta, voltou e disse: o senhor é famoso, não é? Assim, inibido e tal. Veio uma terceira vez e disse assim: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Da hora que eu paguei a conta, entreguei meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e disse: Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu sou o outro. E provavelmente tem uma vida mais dura do que acompanhar as vitórias do Flamengo. Eu tenho muito prazer de estar aqui nessa lindíssima cidade de Maceió. Aliás, de quem conhece o Brasil inteiro, Alagoas tem o litoral mais bonito do Brasil, logo depois do Rio de Janeiro, evidentemente. E eu gosto muito de estar aqui. Eu gostaria de dividir a minha apresentação em 3 partes. Uma primeira parte, um diagnóstico duro sobre o Brasil atual. O miolo todo discutindo alguns aspectos da questão previdenciária. E, por fim, alguns caminhos que eu acho que nós precisamos seguir para fazer um país melhor e maior. Eu começo pelo diagnóstico duro e severo, que, no entanto, é imprescindível para nós procurarmos as soluções para alguns dos problemas que nós mesmos criamos. Segundo o professor Armínio Fraga, em 1960, o Brasil tinha 2,5 vezes o PIB per capita da Coreia do Sul, em 1960. Hoje, o Brasil tem 1/3 do PIB per capita da Coreia do Sul. Duro como seja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é constatar que nós erramos muito nos últimos 60 anos. E eu gostaria de arriscar 3 causas, eu penso, que nos atrasaram na história. A primeira, não investimento suficiente e adequado em educação básica, o que comprometeu não apenas a vida das pessoas que, ao não concluírem o ensino médio, têm vidas menos iluminadas, como também, e com consequências graves, a
baixa produtividade do trabalhador nacional, em contraste não apenas com os trabalhadores de países mais desenvolvidos, mas mesmo em contraste com os nossos principais competidores internacionais. A segunda causa que eu identificaria nesta comparação com a Coreia do Sul, sempre observando a relatividade das comparações, porque existem muitos fatores que influenciam a trajetória dos povos. Mas penso que uma segunda causa é que nós criamos um modelo de estatismo na economia com reserva de mercado para a iniciativa privada, que foi um modelo que funcionou e se justificava nos seus primórdios, quando na década de 30 se começa a política de substituição de informações e não havia capital nacional privado suficiente, era imperativa a presença do Estado, criando empresas como Fábrica Nacional de Motores, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, depois Petrobras, depois BNDES, depois Eletrobras. Na medida em que a indústria nacional se desenvolvia, você a protegia com reserva de mercado. Esse modelo não foi fracassado. Entre a Segunda Guerra Mundial e 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo e multiplicou renda. Porém, penso eu, nós não soubemos, na hora certa, fazer a transição para a redução desse Estado econômico e administrativo grande demais e a ampliação da competição internacional com as empresas nacionais. E, portanto, criamos um déficit fiscal enorme que hoje nos cobra a conta e uma iniciativa privada nacional que tem ainda hoje grande dificuldade de competir internacionalmente. E uma terceira causa que eu identificaria é grave: uma certa apropriação privada do Estado por elites econômicas, políticas e burocráticas extrativistas que com muita frequência conceberam políticas públicas que favoreciam os seus interesses e não verdadeiramente os interesses de toda a sociedade brasileira, num país que só universalizou a educação fundamental 100 anos depois dos Estados Unidos. Esta é uma visão pequena de uma elite que não universalizou desde a primeira hora a educação básica e agora paga o preço, achando que o país está aquém dos seus desígnios, como de fato está, em razão de mais escolhas que fizemos. E eu estou falando de escolhas políticas erradas e legítimas, não estou falando dos momentos em que o Estado foi pura e simplesmente saqueado. Portanto, nós nos atrasamos na história e é preciso que nós tenhamos a coragem de reconhecer isso, porque é a partir dos diagnósticos severos que a gente consegue pensar as soluções para o futuro. E, muito importante, eu comecei em 1960, porque de 1960 até hoje, nós tivemos governos mais à esquerda, regime militar, governos mais liberais, de novo governos mais à esquerda, e, portanto, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Essa é uma culpa coletiva que nós compartilhamos como projeto de país. Essa, portanto, é a introdução dura e severa que eu penso que nós precisamos ter em linha de conta para, a partir daí, traçarmos rumos para o Brasil. Movendo para o nosso tema da Previdência e começando pelo começo, como eu sempre gosto de fazer, um pouco para a minha própria instrução e um pouco para homogeneizar o conhecimento das pessoas que estejam ouvindo. Eu sempre gosto de começar pelo começo e pelos conceitos básicos, a partir de um episódio que eu vivenciei na Procuradoria-Geral do Estado, para onde prestei concurso em 1985. Estudei a beça, passei no concurso, e quando eu entrei, um colega, um querido colega até, me disse: hoje em dia ser procurador do Estado é muito fácil. O sujeito estuda, faz um concurso, passa no concurso e vira procurador do Estado. Eu olhei para ele com um ar meio perplexo, que ele disse: difícil era no meu tempo. Você tinha que conseguir uma indicação do Getúlio Vargas,
o apoio da dona Alzira, ou pelo menos uma carta do Negrão de Lima, senão você não entrava, você não imagina, era muito mais difícil. Nesta ocasião, entraram para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro 2 grandes literatos que eram bacharéis em direito, mas eram jejúnios em questões jurídicas, que eram Otto Lara Rezende e Genolino Amado. E eles dividiam sala e perplexidades lá na Procuradoria. E conta a lenda que um dia o Otto Lara Rezende entrou na sala e falou: Genolino, estamos salvos. Sabe essas coisas que a gente vivia perguntando por aí? Qual é o recurso? Qual é o prazo? Qual é o juiz competente? Onde é que dá a entrada? Eu descobri um livrinho que tem tudo. Era o Código de Processo Civil que ele tinha acabado de conhecer. Portanto, a gente na vida deve partir sempre do básico. Portanto, mas vou passar rapidamente pelo básico nesse ambiente em que quase todo mundo entende mais desse assunto do que eu. A Constituição de 1988 abriu, dentro do título dedicado à ordem econômica e social, um capítulo específico para a Seguridade Social, domínio no qual encontram-se os temas da saúde, da previdência social e da assistência social. É um privilégio que as 2 questões mais intrincadas da vida brasileira provavelmente estão aí nesse capítulo. A questão da saúde e a dramática judicialização, que hoje se tornou um imenso problema, os gestores bem saberão disso, e a questão da previdência social, que vira e mexe, precisa de uma reforma extensa e profunda, não apenas porque o mundo está cambiante, como também porque as circunstâncias do momento, secretário, nem sempre permitem que a gente produza todas as alterações que imaginava poder produzir. A nossa conversa, evidentemente, vai se centrar na previdência social, que comporta uma primeira grande divisão em pública e privada. A previdência privada não está no nosso tema, ela é a previdência contratual, facultativa e complementar, na qual o Estado não participa, salvo como, eventualmente, empregador e entidade patrocinadora. Há um regramento próprio em lei complementar, esse não é o nosso tema. E o sistema de previdência pública, identificado genericamente como previdência social, que se distingue aí sim pelo seu caráter institucional, portanto não é contratual, é de filiação compulsória e o financiamento é feito mediante contribuições previdenciárias e recursos orçamentários. Existem, como nós bem sabemos, 2 modelos desta previdência social pública no Brasil. O regime geral, que congrega, em sua grande maioria, os trabalhadores da iniciativa privada e é gerido pelo INSS, que é uma autarquia federal, e o regime próprio dos servidores públicos, que é organizado por cada uma das entidades estatais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que reúne os servidores que ocupam cargos efetivos. A nova reforma, como saberão, proíbe a criação de novos regimes próprios e um pouco estimula a migração para o regime geral. O regime geral da Previdência Social tem o seu perfil constitucional no artigo 201 da Constituição. Como disse, a filiação é obrigatória e o Brasil tem um dos sistemas previdenciários mais abrangentes do mundo. Aliás, tanto na Previdência quanto na saúde, o modelo brasileiro é de uma grande ambição e de um esforço verdadeiro de inclusão social. A característica que eu gostaria de ressaltar, porque é importante para a discussão do tema, é que o regime geral da Previdência Social é estruturado na fórmula da repartição simples, custeio em regime de caixa, em que não há capitalização, de modo que o que é arrecadado hoje é o que paga os benefícios atuais. E, embora o sistema tenha caráter contributivo, ele é um sistema também fundado no princípio da solidariedade. O benefício é definido com limite mínimo e limite máximo,
com reajuste feito em lei e atualmente sem vinculação entre proventos e os salários de quem esteja em atividade. Essa é, numa fotografia brevíssima, a descrição do regime geral de previdência. O regime próprio de previdência, que é o que pode ser instituído pelos entes da federação, é ainda mais tipicamente de repartição simples, sequer era contributivo até a emenda constitucional número 3 e também se rege pelo princípio da solidariedade. Portanto, essa é uma brevíssima fotografia constitucional da Previdência Social no Brasil hoje. Alguns dados da realidade material que certamente o nosso secretário Narlon Gutierre conhece com mais minúcia do que eu, mas acho que lidar com dados é também uma forma de se fazerem diagnósticos certos, corajosos e adotar as medidas que sejam necessárias, sempre que possível, fazendo uma transição que não agrave a situação de quem é colhido no meio do caminho. Portanto, esta reforma da Previdência, que seguiu-se a emenda constitucional 20, a emenda constitucional 41 e agora a 103, ela não é, evidentemente, uma opção ideológica nem uma opção filosófica. Ela é uma questão aritmética de sobrevivência. Nós íamos numa progressão que, em algum tempo, o Brasil ia viver para pagar a Previdência Social. E iríamos entregar um país arruinado para os nossos filhos. Portanto, eu acho que essa é uma observação muito importante. Não é filosofia, não é ideologia, é um imperativo da realidade que nós precisávamos fazer uma reforma da Previdência. O déficit em 2018, somando o regime geral, o regime próprio, os militares e o Fundo do Distrito Federal, foi de 290 bilhões de reais, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. A crise tem causas relativamente conhecidas e, de certa forma, boas. As duas principais: a população brasileira, como a população mundial de uma maneira geral, está vivendo muito mais. E hoje a expectativa de vida no Brasil é de cerca de 76 anos. Mas, na verdade, a expectativa de vida no Brasil é maior do que isso, porque neste número está computada a mortalidade infantil e está computada a grande quantidade de jovens que morrem, no caso brasileiro de homicídios, mais de 60 mil por ano, e em acidentes automobilísticos, mais de 40 mil por ano. São 2 genocídios brasileiros. De modo que, depurados desses números, quem chega aos 50 anos vive 85. E essa notícia é a notícia boa, quer dizer, já que chegamos até aqui, vamos ficar um pouco mais. Enfim, todos têm muita fé e acreditam em outra vida, mas pelas dúvidas vamos ficando. Portanto, este é o primeiro problema. A população ficou mais longeva e vive com mais conforto. Até o significado de ser pobre nos dias de hoje, o que ainda é um problema grave, é completamente diferente do que era ser pobre há 50 anos atrás. E, em segundo lugar, as famílias brasileiras, também para bem, na medida em que enriquecem, se tornam mais conscientes e esclarecidas, passam a ter menos filhos. E, consequentemente, aconteceu o seguinte: em 1960, a média de filhos de uma família brasileira era 6,3. Hoje em dia, 1,8. A estatística produz essas curiosidades. A gente tem 1,8 filhos, mas a verdade é que menos de 2 filhos por casal é hoje a média brasileira. O que impactou, evidentemente, a quantidade de pessoas que ingressam no mercado de trabalho com capacidade de financiar o sistema previdenciário. Em 2000, o Brasil tinha 8,42 ativos para cada inativo. Em 2030 serão 4 e em 2060 serão 2 ativos para cada um
inativo. Portanto, o Brasil corre, de novo aqui um diagnóstico sério, um risco grave de ficar velho antes de ficar rico, antes de furar o cerco da renda média, onde, aliás, estamos encalhados já há mais tempo do que seria desejável. Países como a Coreia do Sul e Singapura aproveitaram esse bônus demográfico para incrementarem o seu crescimento. O bônus demográfico, ele se verifica quando você tem uma população trabalhadora ativa expressivamente maior do que a população inativa. Na medida em que esses números se aproximam, você vai perdendo esse bônus demográfico, com uma característica de que o sistema brasileiro, sobretudo na aposentadoria por tempo de contribuição, favorecia as classes mais abastadas, porque pobre geralmente não consegue comprovar o tempo, estou falando do INSS, o tempo de contribuição continuadamente. Portanto, ele se aposentava era por idade, ao passo que os estratos mais elevados se aposentavam, os homens aos 55 anos e as mulheres aos 53 anos. E, por fim, e terminando esse capítulo com os dados materiais, o Brasil gasta ainda 54% de tudo o que arrecada com previdência social. Se somar com o funcionalismo, dá 80%. Portanto, o país gasta 80% com pessoal ativo e inativo. Sobra muito pouco dinheiro para investir e fazer aquele país melhor e maior que nós queremos fazer. Portanto, sem desprezar direitos e respeitando transições razoáveis, é imprescindível que nós diminuamos esse custo do Estado. Notem bem, só o déficit da Previdência no ano passado, 290 bilhões, é mais do que tudo o que o país gastou com educação, saúde e segurança, que foram 220 bilhões. E nesse universo, os programas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Fiéis, é uma gota comparada com o custo do Estado brasileiro de uma maneira geral. Portanto, eu acho que nós precisamos ter esse número em conta e um pouco saber que não existem soluções juridicamente fáceis nem moralmente baratas para fazer essa diminuição do peso do Estado na vida brasileira. A reforma da Previdência é um trabalho em progresso permanente. Tivemos a emenda constitucional número 20, eu não vou ter tempo de pontuar as transformações que ela introduziu. Depois tivemos a emenda constitucional 41 de 2003, que trouxe mudanças importantes como um teto para benefícios, uma alteração na base de cálculo dos proventos, o fim da paridade. Nada disso é simpático, viu? Nada disso é bom. Melhor que não fosse necessário. Mas a gente, na vida, não pode ter tudo. Dizia até a canção muito bonitinha, a gente não pode ter tudo. Portanto, a gente tem que ir, aos poucos, sacrificando alguns valores que, em outros tempos, eram possíveis, porque a Previdência já foi até superavitária e, hoje em dia, já não são mais possíveis. Portanto, o fim da paridade, que a emenda 41 introduziu, a redução da pensão também não é simpático, melhor que não fosse necessário. A instituição de uma previdência complementar com a limitação do regime próprio ao teto do regime geral, contribuição de inativos, esse sim um pacote de maldades inexoráveis para nós começarmos a reequilibrar o sistema. Sempre lembrando o peso do sistema público geral em contraste com o sistema que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. E assim nós tivemos a emenda 20, que não foi suficiente, tivemos a emenda 41, que não foi suficiente, tivemos a 47, que não foi suficiente, e agora temos
esta emenda 103. O Brasil já ultrapassou o número de 100 de emendas à Constituição, que é um recorde mundial, do qual talvez não devamos nos orgulhar, mas aqui só para fazer um parêntese positivo. A Constituição brasileira trata de temas demais e que em muitas partes do mundo são deixados para o processo político majoritário. E, além disso, trata desses temas com grande grau de detalhamento. Aliás, um dos esforços da reforma da Previdência foi tirar parte do regime da Previdência da Constituição. Então, a Constituição brasileira trata de muitas coisas que são ordinárias. E, portanto, a política ordinária no Brasil acaba se fazendo por emenda à Constituição, porque você tem que mexer na Constituição. Mas o núcleo essencial da Constituição, que verdadeiramente sempre deveria lá estar, que é a organização do Estado e a definição dos direitos fundamentais, essa parte quase não foi mexida. Portanto, o que é verdadeiramente constitucional não foi severamente afetado por essas 103 emendas, mais as 6 emendas de revisão. Portanto, esta emenda, como lembrava o secretário, a gente deve fazer justiça nessa vida, ela é fruto de estudos que já vêm de antes. Em dezembro de 2016, o então presidente da República enviou uma proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional, que tinha como grande objetivo já uma equiparação tão extensa e profunda quanto possível entre o regime geral e o regime próprio. Primeiro, as dificuldades de qualquer proposta de reforma da Previdência, e mais as circunstâncias políticas daquele momento que envolveram o presidente, fizeram com que a proposta não fosse sequer submetida ao plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, continuando esse projeto, e acho que ampliando esse projeto, o ministro da Economia encaminha, em fevereiro deste ano, a ambiciosa proposta de reforma da Previdência, com o propósito declarado de economizar R$1 trilhão. Eu não vou entrar nessa briga, porque esses números são relativamente imprecisos e embora eu acho que estatística, pesquisa empírica seja muito importante, o que se chuta no Brasil é muito impressionante. Eu tinha um professor querido, que era o Zé Carlos Barbosa Moreira, que dizia: no Brasil as pessoas acham sem ter procurado. Portanto, de fato. Então, eu não vou disputar se a proposta era R$1 trilhão e quanto economizou. Embora há uma avaliação oficial, secretário, do tamanho da economia, 800 bilhões em 10 anos, certo? Ok. Evidentemente é um número expressivo, e se confirmar, e sobretudo se o país conseguir crescer e aumentar a arrecadação, acho que a vida ficará melhor. Portanto, a marcha de todas as reformas tem sido uma aproximação entre o regime próprio e o regime geral e o incentivo a um modelo paralelo de capitalização via previdência complementar. E aí eu vou enunciar um pouco algumas dessas inovações que certamente serão debatidas com mais profundidade ao longo desse congresso pelos especialistas que aqui compareceram. Portanto, eu fiz uma leitura. O sujeito vira ministro supremo, você passa a ser especialista em generalidades. Então, você tem que saber de sistema tributário, tem que saber do sistema penitenciário, tem que saber do sistema previdenciário, tem que saber do sistema de proteção aos indígenas, tem que saber do sistema de proteção ao meio ambiente. Você acaba virando um especialista em generalidades. E, portanto, é preciso uma certa modéstia e uma certa percepção de qual é a sua capacidade institucional e não acreditar que sabe de tudo. E, portanto, eu sou um defensor ao contrário do que se propaga às vezes, um defensor da autocontenção judicial como regra geral, salvo as situações específicas de proteção de direitos fundamentais e de proteção da democracia.
Mas em temas de administração pública, economia, questões técnico-administrativas, eu acho que o judiciário deve ser autocontido e ter a modéstia de reconhecer as suas próprias limitações. Ninguém nessa vida é bom demais e ninguém é bom sozinho, e é péssimo que existam poderes hegemônicos numa república. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, ninguém é o centro do universo, mas às vezes a gente derrapa, hein? Todo mundo está sujeito a, em algum momento, achar que é. A mim me passou dia desses, eu voltava para o Rio, de Florianópolis, de um evento em Florianópolis, minha chefe de gabinete estava comigo, portanto tenho testemunha, e veio uma moça na minha direção, dentro do avião, quando pousou em Brasília, e a camiseta dela dizia: meu coração é do Senhor. E eu olhei aquilo, aquela moça vindo na minha direção por uma fração de segundo, e disse: coisa simpática, eu nem conheço essa moça. Mas não era comigo, eu logo me dei conta que não era comigo. Mas por uma fração de segundo achei que pudesse ser. Portanto, a gente na vida derrapa, mas de novo, ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, e os poderes não devem ser hegemônicos. Uma primeira inovação que me chamou a atenção na emenda constitucional 103, cuidando do regime próprio, eu vou colocar ênfase nas mudanças do regime próprio, foi a limitação expressa do rol de benefícios. Esses benefícios tradicionalmente eram listados no artigo 5º da Lei 9.717 de 98, que incluíam aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço social, reabilitação profissional. Vem a emenda 103 e diz textualmente que os regimes próprios de previdência podem conceder apenas 1, aposentadoria, e 2, pensão por morte. Me chamou um pouco a atenção, porque há alguns benefícios que não podem e não foram suprimidos, como, por exemplo, o salário-maternidade. Claramente continua, porque tem previsão constitucional. Mas a interpretação que fica é que deixou de ser tratado como um benefício previdenciário. E, portanto, essa conta vai ter que ser paga com um cheque vindo de outro lugar. Quer dizer, saiu da conta da Previdência, e eu suponho, secretário, que tenha entrado na conta do Tesouro. Mas certamente deixou de ser uma questão previdenciária. Acho que esse é um ponto que me chamou a atenção. O salário-maternidade vira e mexe, desperta discussões no Supremo Tribunal Federal. Ainda agora há uma em curso, que é saber se incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Eu já votei, portanto posso falar, e votei no sentido contrário a um benefício. Como regra geral, não incide contribuição previdenciária sobre benefício. Ademais, não é um recebimento permanente, portanto ele não vai se incorporar na aposentadoria, e você tributar o salário maternidade cobrando do empregador, desculpe, secretário, você cria um ônus para a empregabilidade das mulheres, porque vai custar mais caro, 20% mais caro você empregar uma mulher em idade fértil do que um homem. Portanto, acho que tem um impacto altamente discriminatório sobre as mulheres, e por essa razão eu votei neste sentido, porque a Constituição diz que você deve proteger o acesso da mulher ao mercado de trabalho nesse processo histórico formidável de empoderamento das mulheres, que começa eu diria, no quarto final do século XX, e Deus sabe onde vai parar, mas estou dentro. Portanto, a primeira questão, o rol dos benefícios. A segunda, algumas mudanças nas regras de aposentadoria. Uma é a aposentadoria que nós antigamente tratávamos como invalidez, passa a ser aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, sujeita a um monitoramento, o que eu acho que é uma inovação importante. O que eu conheço de gente que está encostada no INSS e trabalha regularmente é um número muito expressivo, e, portanto, acho sim, não está sobrando dinheiro, e que esta é uma modificação importante. A aposentadoria compulsória não sofreu modificação, já havia sofrido
pela chamada PEC da Bengala, que ampliou algumas carreiras para 75 anos e sujeito à lei complementar. Eu provavelmente fui o único ministro do Supremo que se opôs à PEC da Bengala. Por muitas razões, não pretenderia ficar nem um minuto a mais, e acho que na magistratura atravancou um pouco a carreira de uma maneira geral, apesar de eu ter carinho especial pelos colegas que se beneficiaram da PEC da Bengala. Portanto, não é ratione persone, não, ratione persone, eu fiquei feliz. Apenas uma questão institucional. E a aposentadoria voluntária passou a contar com requisitos muito mais rigorosos do que os que existiam antigamente com a nova emenda, porque antes, no modelo anterior, você tinha aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, 60 anos para homem e 55 para mulher, e aposentadoria voluntária por idade, 65 homem e 60 mulher. Com a nova emenda, a aposentadoria voluntária por idade, portanto, sem o cumprimento de tempo mínimo de contribuição, deixa de existir. E a idade mínima passa a ser de 65 anos para homem e 62 para as mulheres. Boa parte do mundo já pratica uma equiparação entre homens e mulheres. Aqui é uma situação de fronteira, porque a verdade é que as mulheres vivem mais do que os homens, de modo que, atuarialmente, não se justificaria um tempo menor para as mulheres. A justificativa, ainda no mundo de hoje, é que as mulheres cumprem dupla jornada e que, portanto, devem ter um benefício na hora de se aposentar. Eu acho que nesse processo de empoderamento feminino, isso aos poucos vai mudando e cada vez mais você vai tendo homens assumindo tarefas domésticas e assumindo responsabilidades pela criação dos filhos. Daqui a pouco o salário paternidade vai sofrer um processo de ampliação. Mas no mundo contemporâneo, embora atuarialmente seja complicado, talvez ainda faça sentido. E a nova, no caso dos servidores da União, muito importante, a emenda constitucional 103, na regra permanente, passou a exigir 25 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui houve uma mudança, né, secretário? Qual era a proposta original? A proposta original do Estado tinha 25, ok. Portanto, 25 anos de contribuição, sendo que 10 anos de efetivo exercício no cargo público e 5 anos no cargo em que pretender se aposentar. E acho que a reforma resolveu alguns problemas relacionados à aposentadoria especial, que gerava grande judicialização, e agora a emenda listou quais são os cargos de periculosidade, porque no Supremo tinha ações regularmente, a Guarda Municipal, Oficial de Justiça, todo mundo queria aposentadoria especial. Agora, a Constituição já fixa quem tem esse direito: agentes penitenciários, agentes socioeducativos, policiais legislativos, policiais federais, rodoviários e ferroviários federais. Os estados serão regidos por lei própria dentro de uma certa descentralização que a emenda 103 produziu. Também houve mudanças no critério para o cálculo de proventos, que passou a ser 100% das remunerações utilizadas como base para a contribuição previdenciária desde julho de 94, e deve ser observado o teto de benefícios do regime geral para todo mundo que tiver entrado após a implantação da Previdência Complementar, que, como falarei logo em seguida, passou a ser obrigatória. O critério de reajuste não sofreu alteração, quer dizer, desde que se rompeu o sistema de paridade, é um sistema fixado por lei. No caso da União, é o INPC que rege essa matéria. Uma das mudanças mais profundas e talvez de maior impacto social tenha sido a mudança na pensão.
Estou precisando saber alguns segredos novos, só sei coisa velha. E, por fim, a questão da pensão por morte, que acho que essa será talvez um dos impactos sociais mais significativos. Já havia sido ocorrido uma redução com a emenda 41, que naquilo que excedesse o teto da Previdência já tinha sofrido uma redução de 30%, e agora a fórmula de cálculo das pensões por morte foi significativamente modificada. A reforma de 2003 tinha imposto a redução de 30%, e a emenda 103 muda novamente, e a partir da sua promulgação, o valor das pensões vai ser definido por cada ente federativo. Nós estamos falando aqui da União, que eu acho que vai ser, no mínimo, o paradigma, e no âmbito da União, esses parâmetros já estão definidos e são os mesmos no regime próprio e no regime geral. O benefício será de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, acrescido de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Essa pode ser uma modificação que produzirá, como disse, um impacto social e gerará queixas e demandas. E quanto ao regime de previdência complementar, que havia sido já tratado lá atrás da emenda 20, sem nenhum impacto, depois da emenda 41, com um impacto limitado, porque a emenda 41 envolveu um grande empenho de energia política, grande empenho. E aí se aprova o teto de remuneração no serviço público, equiparando de proventos no regime próprio, equiparado ao regime da Previdência, ao regime geral. Portanto, a emenda 41 diz: você vai estabelecer como teto do benefício no regime próprio o mesmo teto da Previdência, desde que você crie um regime de previdência complementar. Passou em 2003, a própria União só vai criar o seu sistema complementar em 2011. Portanto, perdemos muito tempo com um sistema excessivamente deficitário. Agora, a emenda 103, ela prevê que o regime de previdência complementar passa a ser obrigatório para todos os entes federados, devendo ocorrer no prazo máximo de 2 anos. Portanto, a União levou até 2011, e eu não tenho a conta exata, mas menos da metade dos estados brasileiros hoje já instituíram o sistema de previdência complementar. Os que eu tenho certeza são o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, segundo me confirmou o secretário, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná não, só a cidade de Curitiba. Portanto, isso vai produzir um impacto muito relevante, Eliomar, Alagoas, para não deixar de fora nossos anfitriões, também Alagoas, mas esse é um impacto muito relevante no sistema de previdência do regime próprio, porque, embora no longo prazo, evidentemente, esse sistema seja melhor, há um custo de transição, que é o custo porque, a partir do momento em que você institua este modelo, a contribuição previdenciária vai incidir só sobre o teto do regime geral, porque esse passa a ser o teto da aposentadoria, e não sobre a integralidade da remuneração. Portanto, o primeiro impacto é de queda na receita, e esta é a provável explicação pela qual tantos estados têm retardado essa alteração. Mas isso é uma bomba relógio. Portanto, não fazer hoje significa empurrar para frente. Muitos estados da federação, inclusive o Distrito Federal, tinham estabelecido uma política de segregação, de manter o sistema de repartição simples para quem já estava
e para os novos tentar criar um sistema de capitalização. A verdade é que quando começou a faltar dinheiro, todo mundo foi e abocanhou o dinheiro do sistema de capitalização. Eu preciso dizer que eu tentei resistir isso no Supremo, porque acho que nós somos guardiães também de uma justiça intergeracional, e fazer isso significa jogar o problema para frente e não resolver o problema, mas perdi na minha turma de 3-2, e, portanto, todo mundo começou a embaralhar o sistema financeiro com o sistema previdenciário e, infelizmente, esse modelo não funcionou. Agora, eu espero que, com a imposição da emenda, isso possa se resolver dessa forma. Um capítulo polêmico da reforma, que certamente vai gerar litigiosidade, é a instituição de alíquotas progressivas e a possibilidade de contribuição extraordinária que foi prevista no caso de déficit, no caso de déficit atuarial. A contribuição ordinária de aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor de proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Portanto, aumenta a base de cálculo. Mas tem outra. Na hipótese de insuficiência da medida anterior para o equacionamento do déficit atuarial, poderá ser criada uma contribuição extraordinária, que vigorará por período determinado. Portanto, se prevê o aumento de alíquota e a contribuição extraordinária. E estas alíquotas, de acordo com o artigo 11 da emenda 103, as progressivas, no regime próprio, até que seja editada uma lei sobre a matéria, variam de 7,5%, que é a menor que incide sobre o salário mínimo, até 22%, que incide sobre as remunerações acima de R$ 39.000. A emenda também veda a instituição de novos regimes próprios, estimulando essa migração para o regime geral. As consequências do descumprimento, que basicamente são não transferências voluntárias da União e um certo fechamento de créditos públicos, em geral, foram constitucionalizadas, estavam na legislação ordinária e foram constitucionalizadas. Há um longo elenco de regras de transição, tanto no regime geral quanto no regime próprio. E, por fim, e um último comentário, que foi a apresentação de uma PEC paralela no Senado Federal. Na proposta original do governo para a nova Previdência, as mudanças recaíam não apenas sobre a União, mas também sobre todos os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esta parte não passou na Câmara dos Deputados, não construiu consenso ou maioria na Câmara dos Deputados, assim como dois outros pontos que o governo considerava importantes e que ficaram de fora. A existência de um gatilho demográfico para que o aumento da expectativa de vida pudesse automaticamente aumentar a idade mínima para a aposentadoria, que é resolver um problema hoje e não deixar uma conta a ser paga no futuro, porque toda reforma tem um custo político, e custo político significa também custo financeiro, e nós acompanhamos, faz parte do processo democrático, a quantidade de dinheiros que foram liberados, ainda que para fins legítimos, para que fosse aprovada a reforma. Portanto, não fazer isso agora significa gerar um custo para frente. E o terceiro ponto, e o mais delicado, que é a questão da capitalização, que do ponto de vista financeiro tem todo o sentido, mas que tem muitos problemas, que é, primeiro, o custo de transição, que é altíssimo, como todos nós sabemos, e a necessidade de que haja redes de proteção social para que não aconteça no Brasil o que neste exato momento está acontecendo no Chile. No Chile, que é um modelo exaltado e que foi um modelo que fez com que o Chile se transformasse no país que mais cresceu na América Latina. Porém, essa é a minha análise muito breve do que acontece no Chile. O que aconteceu foi
uma expressiva melhoria de vida, e as pessoas que melhoram de vida se tornam mais conscientes e mais exigentes, e percebem melhor as injustiças e as desigualdades. E o modelo, embora tenha gerado muito progresso, ainda é um modelo extremamente desigual, como é a América Latina em geral, e foi cruel com os aposentados e com os pensionistas em geral, muitos deles recebendo um percentual assim, mais de 50% recebendo abaixo do salário mínimo. Portanto, a conscientização e a percepção da desigualdade e muitas vezes da injustiça levou o país, em melhores condições da América Latina, a um conjunto de manifestações. Portanto, a meu ver, não foi o modelo de menos Estado e mais iniciativa privada, mas uma certa indiferença em relação aos mais pobres e um sistema como é o sistema econômico, financeiro, tributário em toda a América Latina, concentrador de renda. Esse sistema previdenciário que nós estamos modificando agora, ele era extremamente perverso e produzia distribuição de renda de pobres para ricos. Portanto, era um Robin Hood às avessas. Além do que, o sistema tributário também é extremamente perverso no Brasil. Mais de 50% da arrecadação, em torno de 50% da arrecadação no Brasil, é fundada em tributos sobre consumo, IPI, ICMS e ISS. Ainda pode botar nesse balaio PIS e COFINS, que é a tributação que eu e o garçom que me atende no Supremo Tribunal Federal pagamos igualzinha quando compramos um produto no supermercado. É regressiva, ao passo que renda e capital nós tributamos abaixo da média mundial. Apenas para dar um exemplo, eu fui advogado 30 anos e, portanto, me beneficiei desse sistema, porque era um sistema legal. As sociedades, não só os advogados, as sociedades profissionais em geral, os seus integrantes são sócios dessa sociedade. E, portanto, eles recebem por distribuição de lucros. A sociedade recebe os honorários, paga um valor relativamente baixo, entre 8% e 12%, e depois distribui os lucros para os sócios. A distribuição é isenta. Então, no meu escritório de advocacia, a minha secretária, que felizmente era bem paga, pagava mais imposto de renda do que eu. O Brasil é um país que tem um sistema tributário em que o patrão paga menos imposto de renda do que o empregado. Não é uma questão de ser de esquerda, de centro ou de direita, é uma questão de mínima justiça e de decência. E, portanto, este é um sistema perverso. É claro que alguém vai dizer, não, mas em última análise, quando você tributa a empresa, mas no fundo, a secretária pagava mais imposto de renda do que eu. Além do que, nos estratos superiores, hoje em dia, todo mundo é pessoa jurídica. É o que se chama de pejotização. Portanto, quem ganha mais, paga menos. Esse é o sistema brasileiro. Portanto, esse é o modelo que a classe dominante brasileira, a classe dominante latino-americana implantou, que é um modelo que a deixa imune do sistema penal, mas esse é outro capítulo, não é disso que eu vou falar hoje, e que a deixa imune do sistema tributário também. É um pouco como uma situação pré-revolução francesa, em que era o terceiro Estado mesmo que pagava os tributos. Não era nem o clero, nem a nobreza. Portanto, e eu não sou a favor de excessos de tributação. A tributação tem que ser moderada, senão ela produz desestímulo ao empreendedorismo, fuga de capitais, mas ela tem que ser justa. E acho que o sistema é injusto. As transições são difíceis, porque tributar consumo é muito mais fácil e mais difícil de sonegar do que você tributar renda, sobretudo. Mas nós precisamos encontrar fórmulas mais justas. Portanto, um pouco o que aconteceu no Chile, e acho que a gente pode evitar isso aqui, é não termos superestruturas que sejam regressivas e injustas a olhos vistos, porque isso evidentemente produz numa população que se torne consciente um sentimento de injustiça e frequentemente também de revolta.
Dizem que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E que William Harrison fez o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são em janeiro, inverno alto e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que esta é a maldição que recai sobre oradores que falam além do seu tempo. Portanto, vou caminhar para o fim do tempo que combinei com o nosso querido Eliomar, nos 5 minutos que me restam. Olhando o Brasil para frente, eu acho que essa onda negativa que de certa forma abalou o Brasil nos últimos anos não me pegou. Eu acho que apesar da tempestade política, econômica e ética que nós vivemos, nós estamos passando pelo que temos que passar para nos aprimorarmos e evoluir. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para evoluírem e se aprimorarem. E não havia como nós nos tornarmos verdadeiramente desenvolvidos e furarmos o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada que se praticavam no Brasil. Portanto, a percepção de que o país foi devastado por uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada era indispensável para que nós começássemos a reação. E, portanto, eu penso que, olhando o Brasil para frente, nós precisamos de 3 pactos. O primeiro, um pacto de integridade, que substitua o pacto oligárquico que tem vigorado até aqui, de apropriação privada do Estado por elites extrativistas, que direcionam políticas públicas para si e para os seus, quando não pura e simplesmente saqueiam o Estado. Políticas públicas justas para todos, em educação, em saúde, em serviços públicos, não tem nada a ver com esquerda e direita. Tem a ver com dignidade humana e prover o mínimo para as pessoas num projeto que seja para toda a gente e não apenas para alguns. O pacto de integridade é simples, só precisa de 2 regras. Uma, no espaço público não desviar dinheiro. No espaço privado não passar os outros para trás. Esta é a grande revolução brasileira. 2 regras elementares. O segundo pacto é um pacto tríplice pela responsabilidade fiscal, econômica e social. Como observava o nosso secretário na sua breve fala e oportuna fala, a responsabilidade fiscal é um conceito novo no Brasil. Mas responsabilidade fiscal também não tem ideologia, não é de esquerda, não é de centro, nem de direita. É premissa das economias saudáveis. Se persistentemente se gastar mais... Eu sei, querido, já deu a hora, já estou quase acabando. Tá bom? Deu a hora. Olha que a senhora pode parar no juizado da infância e juventude, submetendo a criança a essa tortura. Mas olha, se comportou super bem. Obrigado, querido. A responsabilidade fiscal, portanto, não é uma escolha ideológica. Se o país persistentemente gastar mais do que arrecada, a senhora não quis constrangê-la, não tem problema nenhum. Nenhum. Se o país persistentemente gastar mais do que arrecada, o preço é o que nós estamos pagando. Recessão, desemprego, juros altos, e que agora estão caindo porque a recessão foi tão grave que caiu a inflação, caíram os juros. Portanto, responsabilidade fiscal é um desses pactos que nós temos que ter. Responsabilidade econômica é
a necessária diminuição do Estado. Essa é uma transformação muito difícil, porque, como disse, previdência mais pessoal custam 80%. Mas nós vamos ter que reduzir esse custo, que é para poder gastar com educação, para poder gastar com saúde, para poder gastar com infraestrutura, para poder investir e melhorar a vida das pessoas. E responsabilidade social, ter políticas públicas menos concentradoras de renda e ter programas sociais eficientes e bem geridos para as pessoas que ficaram à margem do caminho, não por vontade própria, mas porque não conseguiram furar o cerco. Portanto, o problema do déficit brasileiro não está no Bolsa Família, não está no Minha Casa Minha Vida, nem está no FIES. Está em outros lugares. Portanto, num país em que mais de metade da população vive com R$ 413, em que a média de aposentadoria é abaixo de 2 salários. Se nós não nos preocuparmos com os pobres, com quem precisa, estaremos fazendo um país para muito pouca gente. E, na verdade, o grande processo que nós precisamos no Brasil é um processo de inclusão social ampla, com livre iniciativa para gerar renda e distribuição justa de riquezas por um sistema tributário razoável e com prestação de serviços públicos de qualidade, a começar pela educação, e esse é o terceiro pacto, um pacto pela educação básica. Isso foi o que nos atrasou na história e nós precisamos ter um compromisso moral com a próxima geração. Investimento maciço em educação de qualidade. Ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esta é a transformação que nós precisamos no Brasil, e os diagnósticos em matéria de educação, ao contrário de outras áreas, já estão feitos. Não alfabetização da criança na idade própria, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, a criança termina o fundamental e termina o médio e não aprendeu o suficiente, e baixa atratividade da carreira de professor, não apenas por uma questão de remuneração, mas por pouco prestígio institucional. Ninguém mais quer ser professor de educação básica no Brasil. E nós precisamos levar os melhores para a educação básica e não deixá-la, como infelizmente está hoje, para os piores colocados no Enem. O dado é um dado empírico, com o respeito que merecem as pessoas idealistas e dedicadas que lá se encontram. Quem achar que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. Não são esses os problemas. E uma nota positiva para encerrar. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808. Com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão. Antes disso, acompanhem comigo, há 210 anos atrás, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior no Brasil. Era proibida a existência de manufaturas na metrópole, para que tudo fosse comprado em Portugal. Era proibida a construção de estradas, dentre outras razões, para dificultar a fuga dos escravos. E, aliás, 1/3 da população era escrava. Não havia moeda, as trocas eram feitas por escambo. E não havia escolas. 98% da população era analfabeta. Há 210 anos, esta era a infraestrutura do Brasil. Olhando para a superestrutura, nós não éramos herdeiros queridos, como genuinamente são os nossos irmãos portugueses, da tradição anglo-saxã, que tinha uma Magna Carta desde 1215 assegurando direitos e liberdades. Ao contrário, nós fomos herdeiros do último país da Europa a acabar com a Inquisição, o último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro e o último país da Europa a superar o absolutismo. E, com aquela infraestrutura e com esta superestrutura, em 210 anos, 2 séculos, um estalo de dedos na história, o Brasil se tornou a 4ª maior democracia de massas do mundo e a 8ª maior economia do mundo.
O Brasil foi o grande sucesso do século XX. E, portanto, ao contrário do que possa sugerir a fotografia sombria do momento atual, nós percorremos um longo caminho e acho que temos um lindo futuro pela frente. Basta não nos deixarmos hipnotizar pelos maus exemplos. Eles são muitos, mas não são em maior quantidade do que as pessoas de bem, corretas e honestas que trabalham diariamente para fazer um país melhor e maior. É que os maus aparecem mais no jornal, mas tem muita gente boa, e esses aqui devem verdadeiramente nos inspirar. E, portanto, o meu slogan pessoal, e com ele eu me conforto nos bons e, sobretudo, nos maus momentos, é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, a gente na vida só tem controle sobre o que a gente faz. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem, não sobre o que os outros pensam, nem sobre o que os outros sentem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. E, portanto, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado.